Bom, quem acompanha o antagonista desde cedo teve aí em primeiríssima mão a demissão do José Mauro Coelho. Inclusive, nós antecipamos que ele pediria demissão hoje e logo depois foi feito o anúncio oficial pela Petrobras. Então, o José Mauro Coelho, que estava no cargo apenas 2 meses, né, assumiu em abril o lugar do Luni Silva, do general Luni Silva, e com a expectativa de que ele fosse colocar a mão, né, na questão da precificação aí dos combustíveis, na política de preço dos combustíveis. Manteve a mesma política de paridade internacional que vem sendo adotada, né, para importação. É preciso que a Petrobras explique por que não adota para exportação também, mas isso é outra coisa. O importante é que ele manteve essa política. Por quê? Porque existem regras de governança na empresa. Quem viola essas regras de governança pode ser punido no CPF. Então, é por isso que ninguém mexe. É por isso que não adianta trocar presidente da Petrobras. Pode colocar 4, 5, 6, 7. Enquanto as regras atuais de governança se mantêm, não há como ninguém colocar a mão sem ser punido por isso, né? Até porque isso tudo tem impacto no mercado, uma companhia que tem capital aberto, então qualquer variação, qualquer notícia, qualquer fato relevante impacta diretamente nas ações na Bolsa, no próprio valor da companhia. Então está aí o José Mauro Coelho. Põe de novo na tela, por favor, a notícia da demissão, tá certo? Com a cartinha, né? A cartinha, na verdade, o comunicado da Petrobras, dizendo que justamente lá naquele momento pediu demissão hoje de manhã e que a nomeação de um presidente interino será examinada pelo Conselho de Administração da Petrobras a partir de agora. E logo depois veio a nomeação de Fernando Borges para o cargo de interino, de presidente interino. A demissão do José Mauro Coelho, ela vem no rastro de uma pressão fortíssima, né, do Palácio do Planalto, do Congresso, para que ele deixasse a companhia. Ele que assumiu já ele assumiu no rastro de uma polêmica, né, do Adriano Pires, que tinha sido indicado com o aval do Arthur Lira, mas o Adriano Pires teve aí um problema de conflito de interesse, porque era consultor no mercado de petróleo, então acharam que poderia dar algum problema. Ele acabou desistindo da indicação, né? Era ele e o Rodolfo Landim para o Conselho de Administração, para a presidência do Conselho de Administração, e aí então tiveram aí como saída o José Mauro Coelho, tá? Só que aí você teve o quê? Você teve a nomeação, aí caiu o ministro, tá? Caiu o ministro Bento e assumiu o Adolfo Saxidas. O Adolfo Saxidas já veio com a proposta de privatizar, de botar essa questão da capitalização para frente, pediu a demissão do Mauro Coelho, inclusive já foi indicado formalmente pelo governo um novo substituto, que é o Caio Paes de Andrade, que é hoje secretário de Desburocratização do governo, lá do Ministério da Economia, ligado ali ao Paulo Guedes, tem a bênção da Tereza Cristina, enfim. Só que ele não consegue assumir. Por quê? Porque ainda precisa do aval do Conselho de Administração, precisa da Assembleia de Acionistas, e o Mauro Coelho poderia ter aguardado até a Assembleia para entregar o cargo. Mas a pressão foi demais, foi demasiada, né? O Arthur Lira chegou a dizer que ele era ilegítimo no cargo, né? E o presidente da República também saiu em defesa aí da abertura de uma CPI para investigar ele e os outros diretores da Petrobras. Quer dizer, virou realmente um furdunço, uma confusão enorme. E aí o seguinte, quer dizer, em função desta confusão, da pressão política, do impacto disso no próprio mercado de ações, né? A Petrobras ela é gigante no nosso mercado, que infelizmente é um mercado bastante precário. O fato é que a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, abriu, logo depois do anúncio da demissão, abriu um processo administrativo para investigar as informações sobre a divulgação de forma antecipada da renúncia do presidente da Petrobras. Durante o fim de semana, Jair Bolsonaro afirmou que a estatal perderia até 30 bilhões em valor de mercado. A investigação vai apurar se o Palácio do Planalto já tinha informações acerca da saída de José Mauro Coelho. Este é o 5º processo administrativo relacionado à divulgação de notícias consideradas estratégicas por parte da Petrobras. Então, tá aí. No lugar dele, assume então, tá aí, ó, o Fernando Borges, tá? Fernando Borges, que é um profissional de carreira, um executivo de carreira da Petrobras, trabalha lá há mais de 30 anos, ele era o atual diretor executivo de exploração e produção, uma das principais áreas, se não a principal área da Petrobras,
então assumindo aí interinamente a presidência. E vai permanecer no cargo até a Assembleia de Acionistas, que deve formalizar o nome do Caio Paes de Andrade. Tá? Funcionário de carreira, o executivo trabalha na Petrobras, corrigindo aqui, há quase 40 anos, tá? Tendo ocupado várias funções gerenciais na área de exploração e produção, incluído a gerência executiva do Campo de Libra e a gerência executiva de relacionamento externo. Atuou também como diretor do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás e Biocombustíveis entre 2016 e março de 2020, e há 6 anos exerce a função de diretor da Associação Brasileira de Empresas de Exploração e Produção de Petróleo e Gás, ABEP. Tá? Então esse é o homem que está agora comandando a Petrobras de forma interina. Hoje, que foi um dia em que a Petrobras pagou a primeira parcela dos dividendos aos seus acionistas. O governo, que é acionista, recebeu 8,8 bi. Ao todo, a empresa definiu em maio que pagaria 48,5 bilhões, tanto em dividendos como em juros sobre capital próprio, e a União receberá, no total, 17,7 bilhões ao final do processo. Então, está aí o dinheiro que vai para o caixa da União. Muito bem. E aí, diante de todo o burburinho sobre possível congelamento ou não de preço, a Petrobras também teve de emitir uma nota ao mercado, aí, um comunicado de fato relevante, para desmentir esses boatos. Né? Então, realmente, é uma bagunça, né? Uma confusão generalizada. Ela negou que estaria discutindo internamente a proposta para reajustes de combustíveis, tratando inclusive de congelar reajustes nos preços por 45 dias. A proposta foi feita por Francisco Petros, um dos conselheiros da companhia. Se trata de iniciativa pessoal com propostas de referido conselheiro que não foram discutidas internamente. Tá? Muito bem. E no âmbito dessa confusão toda, o governo também já tem projeto pronto para a capitalização da Petrobras, a privatização no estilo Eletrobras, diluindo a participação estatal na companhia, que passaria a ter majoritariamente controle privado. Tá? Então tá aí. A gente precisa entender um pouquinho esse processo, tá? Porque a ocupação dos espaços dentro da empresa, por exemplo, no conselho da Eletrobras, você tem já a eleição, a chapa, a apresentação de uma chapa para ocupar as vagas, os 9 conselheiros abertos lá da Eletrobras depois da privatização. Aí, o que você tem? Pessoas que estavam no poder público ou que estão no poder público, inclusive uma das integrantes, secretária executiva do Ministério de Minas e Energia, número 2 ali do Saxida, tá? Regina Lúcia aí, colocando R$100 na nossa conta. Muito obrigado, Regina. Jornalismo sério e competente aqui, papo antagonista cada vez melhor. Muito obrigado.